Salve, salve acupunturistas! Sejam bem-vindos ao programa Café com Acupuntura, onde aqui nós discutimos casos clínicos, né? E eu trago para vocês o melhor conteúdo para vocês fazerem o diagnóstico com precisão, terem resultados desde a primeira sessão e serem acupunturistas fora da curva. Vamos lá! Hoje nós temos um caso clínico incrível sobre síndrome do pânico, né? E não sei se vocês já perceberam a quantidade de casos de síndrome do pânico que tem chegado nos consultórios e até mesmo que tem chegado aqui para as discussões no Café com Acupuntura, né? A quantidade de alterações emocionais que estão chegando. Então, essa é a grande oportunidade para você estar preparado para definitivamente tratar os seus pacientes com precisão, né? Tratar os seus pacientes, tratando a raiz do problema deles, que é a causa desses desequilíbrios energéticos e físicos dos seus pacientes. Então, por isso, já convido vocês para fazerem parte do Laboratório de Acupuntura da Inteligência Emocional, que começa segunda-feira, dia 8, às 8 horas da manhã. Às 8 horas da manhã, não, desculpa, às 8 horas da noite, tá? Laboratório de Acupuntura da Inteligência Emocional, serão 4 aulas nos dias 8, 10, 11 e 14, às 8 horas da noite. Então, nesse processo eu quero te mostrar o passo a passo de como você vai fazer o diagnóstico, como você vai aprender a tratar da melhor forma esses pacientes para ter os melhores resultados, tá? Então vamos lá, vou fixar o tema da live aqui para nós começarmos. Só um minutinho. Café com Acupuntura. Caso clínico, síndrome do pânico. Perfeito. Vamos lá então, né? Vamos lá, deixa eu fixar aqui, perfeito, fixado. Vamos começar então. Ó, a acupuntura melhora a depressão? Sim, a acupuntura auxilia no processo da melhora da depressão, mas não exclui o tratamento médico, psiquiátrico, psicólogo, tá? Então, ele ajuda sim no tratamento, mas nós não vamos abandonar a parte multidisciplinar do tratamento de qualquer parte emocional. Perfeito? Vamos lá então? Vamos bater um papo sobre esse caso clínico de hoje, que é fantástico. Tá? A nossa paciente de hoje é uma paciente do sexo feminino com 23 anos de idade. Tá? 23 anos de idade, né? Com quadro de pânico. Tá? Esse quadro de pânico começou há mais ou menos um mês. Mas ela já teve outras crises, né? Essa crise começou há mais ou menos um mês, mas ela já teve outras crises há mais ou menos um ano atrás, né? Então ela tem muito medo de andar de carro, isso paralisa ela, né? Isso gera muito suor nas mãos, né? Um suor frio, solta o intestino que ela tem que parar, né? Por conta do intestino. Também tem muita insegurança em lugares diferentes. Muita insegurança em locais diferentes, né? Muitas questões, né? Emotivas, né? Dessa paciente. Então, é uma paciente muito emotiva, com preferência pelo sabor salgado. Muita preferência pelo sabor salgado, e ela relata associado a isso muito medo, muita preocupação. Então você vai vendo que as emoções, elas vão, né, se misturando ali em todo esse processo, né? E acaba gerando também ansiedade. Tá? Ela tem problemas no estômago, tem gastrite nervosa, né? Já teve quadros de gastrite nervosa. As emoções, elas interferem muito ali nesse processo, né? No estômago, tá? Dores no estômago, gastrite nervosas, tá? Então, olha só, essa paciente, ela já vem com um quadro de medo, de insegurança, né? Com quadros de síndromes do pânico já há mais ou menos um ano. E agora, né, ela tem uma mais recente, na qual ela está
vivenciando ela mais profundamente, com muita insegurança em locais fechados, né? Com muita dificuldade em se deslocar de carro, até para ir para o trabalho, né? Ela tem essa dificuldade. Então, olha a complexidade, né, que as emoções chegam trazendo para o nosso paciente. Então, por isso que eu sempre falo, né, que definitivamente todas as questões emocionais, elas vão interferir de uma maneira muito sistemática no nosso paciente, a ponto de paralisar esse paciente. Então nós precisamos entender isso aqui, ó, que uma emoção, ela começa a gerar, né, um complexo de emoções que vão gerar desequilíbrios energéticos. Desequilíbrios energéticos. E esses desequilíbrios energéticos vão chegar nas questões físicas. É por isso que um paciente que geralmente, quando tem ou entra em crise de pânico, né, ele pode sentir um frio na barriga, uma palpitação maior, ela pode sentir dor de cabeça, ela pode sentir opressão torácica, ela pode sentir dores no joelho, dores na coluna lombar, tá? Dores diversas. Por quê? Por conta de uma emoção gerando um desequilíbrio energético, gerando uma patologia física. E não só a síndrome do pânico, mas as crises de ansiedade podem gerar dor no punho. A insatisfação, a tristeza pode gerar dores no cotovelo, dores de cabeça, opressão torácica, angústia. Tá? A raiva, a mágoa, o rancor pode piorar o quadro de insônia, pode gerar mais cefaleia, enxaqueca, dores no quadril, dores nos ombros, tá? Então todo esse processo, ele interfere diretamente em todas as questões físicas. Por quê? Porque as emoções, ela é a raiz do problema. Ela que vem, gera uma alteração no sistema nervoso central que vai desencadear uma cascata de hormônios e neurotransmissores que vão interferir diretamente no quadro energético, né, do Zhang Fu, dos órgãos e das vísceras. E isso, né, quando um órgão e a víscera tem uma matriz energética em desequilíbrio, ele começa a nutrir diversas estruturas do corpo de uma maneira irregular. E essa irregularidade energética, então, gera um processo, né, de alteração física, de quadros de dor, de quadros patológicos, né, de processos inflamatórios e diversos outros fatores. Por isso que eu falo que a grande virada de chave dentro da acupuntura é você saber, sim, trabalhar as emoções. Mas não é trabalhar as emoções de forma superficial, é trabalhar as emoções de forma profunda, a ponto de você trazer o seu paciente, né, para um olhar de dentro para fora, para que ele tenha um autoconhecimento, para que ele desenvolva um autocontrole das emoções. E é isso que vai fazer todo o processo de melhora dos quadros físicos, energéticos e emocionais do seu paciente. É isso que vai te dar os melhores resultados dentro da acupuntura. Faz sentido isso para vocês? Essa ficha já caiu para vocês? Porque essa é a grande virada de chave. Essa é a cereja do bolo da acupuntura. O acupunturista que consegue entender isso e consegue avaliar, traçar a fisiologia energética e a linha terapêutica que vai promover um reequilíbrio energético e emocional de maneira profunda, trazendo o paciente em autoconhecimento, ressignificando essas emoções, mas não precisa ser por métodos falados. Pode usar apenas as agulhas como veículo para trazer essa informação para o paciente. Esse acupunturista, ele deixa de ser um colocador de agulha para quê? Para ser um terapeuta do futuro, um acupunturista do futuro, um acupunturista fora da curva. É esse passo a passo que eu quero te mostrar definitivamente dentro, né, do Laboratório de Acupuntura na Inteligência Emocional. Por isso que você não pode perder esse evento. É um evento imperdível.
E você tem que assistir às 4 aulas para que essa transformação ocorra em você, de dentro para fora, porque quando essa transformação acontece em você, fica fácil de você entender o seu paciente. Você se torna mais empático com o seu paciente. E esse é o primeiro passo para você ter os melhores resultados dentro da acupuntura. Tá? Então, para nós pensarmos, né, nas linhas de alterações emocionais, cada emoção ela pode se desdobrar em várias outras emoções. Então começa com uma insatisfação pode gerar tristeza, melancolia, o início de uma depressão. Uma indecisão pode gerar frustração, a frustração pode gerar, né, um quadro de raiva, a raiva pode gerar mágoa, a mágoa pode gerar rancor. Olha o desdobramento das emoções. Certo? Uma insegurança vem e pode se transformar em medo. Então nós precisamos estar atentos em qual fase o nosso paciente está, para que nós possamos tratar ele de uma maneira mais efetiva, tratar ele de uma maneira mais profunda, ressignificando as emoções dele através de um processo maior. Tá? E não só as emoções estão interligadas, como eu acabei de explicar dentro desse Café com Acupuntura desde o início, que uma emoção ela acaba gerando outro fator emocional. Quando nós temos então uma insegurança, a insegurança pode gerar ansiedade. A ansiedade pode gerar tristeza, a tristeza pode gerar ansiedade, a ansiedade pode gerar frustração. É um emaranhado de emoções. O nosso organismo, ele é complexo. Ele é complexo e ele oscila o tempo inteiro. Por isso que sempre nós vamos buscar entender a fisiologia energética dentro dos 5 movimentos. Dentro dos 5 movimentos. Dentro dessa parte, né, que leva a nossa compreensão de todo o ser de uma maneira integrativa. Não só na sua parte mais superficial, mas de uma maneira profunda. Porque essas emoções elas precisam ser dessensibilizadas, elas precisam ser reconhecidas, conscientizadas, racionalizadas, para que isso traga o autoconhecimento. O autoconhecimento, o autocontrole das emoções. E aí sim, nós estamos buscando a inteligência emocional. E olha só que interessante, porque essa paciente, então, ela chega com pânico, com muita insegurança, principalmente em lugares diferentes, que gera um processo de maior emoção. Ela é mais emotiva. E essa alteração emocional, né, vem e configura mais em medo, em preocupação, né? Preocupação de ter uma síndrome do pânico em um lugar fechado, em um lugar público, com outras pessoas que podem não entender o que ela está sentindo. Tá vendo como uma emoção interfere na outra? O medo gera preocupação, que também gera ansiedade. Gera ansiedade. E aí entra as questões, né, mais físicas, né? Olha só, a gastrite nervosa que ataca. Ataca por quê? Por conta desse processo emocional que ela está vivendo. Olha a preferência pelo sabor salgado. Por quê? Porque já mostra que tem uma deficiência da energia de ti, uma deficiência da essência. Os rins não estão conseguindo estabilizar a parte emocional. Mas não é só os rins, porque o coração e o pulmão descendem energia yang para nutrir os rins, para que os rins consigam metabolizar a energia ancestral. Olha a importância da fisiologia energética aí. Tá? E aí eu pergunto para vocês, será que essa paciente que tem todos esses quadros emocionais, será que ela tem um bom quadro de sono? Interrogação. Será que quando esse mix de emoções chega até ela não tem um quadro de cefaleia, de dor de cabeça? Aqui nós já sabemos que ela tem uma alteração do intestino.
O intestino solta no síndrome do pânico, numa crise nervosa. Ela começa a ter um suor mais frio. Por quê? Porque gera uma alteração tão grande no Zhang Fu que o pulmão abre os poros e acaba liberando um suor. Por conta de toda essa cascata de hormônios e neurotransmissores que banha todo esse organismo através dessas alterações emocionais. Tá fazendo sentido para vocês? Vocês estão conseguindo pegar esses detalhes? Sim ou não? E agora eu vou trazer a foto da língua para a gente fazer o diagnóstico da língua e então entendermos essa paciente de uma maneira ainda mais abrangente. Olha só que incrível. Olha só que incrível. Vamos fazer o diagnóstico dessa língua? Naquele passo a passo? Primeiro fator que nós vamos avaliar. Tem saburra? E aí, essa língua apresenta saburra? Tem saburra ou não? Se ela está presente, ela é branca ou amarelada? É uma saburra branca ou amarelada? Perfeito, tem saburra. Tem saburra. E ela é uma saburra de característica mais esbranquiçada. Show! Segundo fator que nós vamos avaliar, a cor dessa língua. A cor dessa língua. E aí, qual que é a cor dessa língua? Qual que é a cor dessa língua? Percebem que tem várias alterações nessa língua? E mais ainda, né? Olha só, mandaram aqui, professor, o quanto essa pessoa está sofrendo, né? Mais ainda do que isso. Mais ainda do que isso, o quanto nós podemos ajudar essa paciente a passar por esses momentos. Essa é a grande virada de chave. É isso que nós precisamos entender. Que nós podemos ajudar essa paciente de uma maneira muito interessante. Né? Então, olha só. A cor da língua aqui deu uma oscilada aqui, né? Mas vamos lá entender. Ó, pálida, vermelha, arroxeado. Tem de tudo um pouquinho. Vamos perceber que ela tem uma saburra branca, mais espessa, né? Que acaba recobrindo o corpo da língua. Uma saburra mais branca e espessa. Então, nós não vamos conseguir avaliar a cor do corpo da língua onde a saburra está tamponando. Mas na ponta da língua, onde nós conseguimos ver melhor, né? Ela está vermelha. Vermelha na ponta. Ah, tem algumas regiões pálidas, algumas regiões arroxeadas? Podem ter, mas a interferência da saburra branca tamponando ali não vai deixar a gente fazer uma avaliação melhor a respeito da cor do corpo da língua. Então, nesse primeiro momento, o que eu vou fazer? Eu vou avaliar a ponta onde não tem saburra, que tem muito característica vermelha, com muitas petecas vermelhas, e a partir do tratamento, quando essa língua for diminuindo um pouco essa saburra, eu conseguir ver melhor o corpo da língua, aí eu considero esses outros fatores. Até mesmo porque com o tratamento, essas próprias estagnações já podem ir sendo diluídas. Faz sentido isso para vocês? Show? Ó, vamos lá. Terceiro fator que nós vamos avaliar nessa língua são as alterações de forma. As alterações de formas, né? Essa língua tem alteração de forma, tá? Tem fissuras, tem edemaciado, está volumosa, tem marcas de dentições. Como estão as alterações de forma dessa língua?
uma língua que tem uma fissura profunda em triplo aquecedor, né, inferior, médio, quase chega no triplo aquecedor superior, né? Fissura nas laterais da língua, extremamente volumosa, né, extremamente edemaciada, e volumosa. Extremamente edemaciada e volumosa, e apresenta marcas de dentições nas laterais. Perfeito! E o último fator que nós vamos avaliar, né, é com relação à umidade. Essa língua é uma língua mais úmida ou uma língua mais seca? Ela apresenta brilho de líquidos orgânicos nela ou ela é mais seca? Tem umidade ou não? Isso, fissuras no triplo aquecedor médio, inferior e nas laterais, tá? Muito edemaciada, marcas de dentições, muito volumosa, perfeito, tá? E aí, é uma língua mais seca ou uma língua mais úmida? Tem presença de líquidos orgânicos nela? Tem brilho? Show! É uma língua mais úmida. Agora que nós já fizemos a análise de todos os fatores, né, dessa língua, nós vamos trazer isso para a tradução dos padrões sindrômicos. Tá? Então vamos lá, vamos traduzir isso aqui para os padrões sindrômicos. Se ela tem uma saburra branca, tem frio. Tá? Se a ponta está vermelha, tem calor no coração. Tá? Olha só, síndrome mista aqui, né? E nós já estamos falando isso há muito tempo, né? Que as síndromes mistas são mais de difícil tratamento. Então, quando nós temos uma síndrome mista, nós precisamos alinhar a expectativa com a realidade dos nossos pacientes. Para quê? Para que eles não fiquem esperando resultados imediatos com a acupuntura, né? Mas sim uma linha terapêutica que vai trazer um processo de transformação na vida deles. Precisamos estar atentos a isso, né? A fissura que pega ali no triplo aquecedor médio, no triplo aquecedor inferior, né? Uma deficiência da energia em ti, dos rins e do baço. Essa deficiência também está chegando no fígado e na vesícula biliar, porque já tem fissura nas laterais. Né? Olha que interessante, né? Olha só essa deficiência de energia yin, né? O edemaciado gerando uma estagnação de ti. E essa estagnação de ti já está chegando e marcando com dentições. Então pega fígado e vesícula também. E a umidade, a deficiência de energia yang. Né? Que não coloca os líquidos para circular. Olha só que interessante, porque essa paciente tem deficiência de energia yin, tem deficiência de energia yang. Se ela tem deficiência de energia yin e de energia yang, ela tem uma deficiência de Qi geral. Então, olha só que interessante, porque há um paciente que está com deficiência energética. E essa deficiência energética, então, gera um processo de alteração, né? Não só do ciclo energético, mas do ciclo físico também. E tudo isso está vindo por conta de uma emoção que acaba consumindo essas energias. Tá? Do medo, da ansiedade que estão associados. Perfeito? Então, olha, vamos trazer aqui para o nosso caso clínico para a gente fazer uma análise ainda maior. Tá? Então, olha só, paciente tem um quadro de frio associado pela saburra branca, de muito calor, que justifica tanto o pânico quanto a ansiedade. Tá? Tem também uma deficiência da energia yin, que gera uma deficiência de energia yin também da madeira, né? E que gera uma estagnação da terra, que também gera uma estagnação da madeira. E isso gera também uma deficiência da energia yang do pulmão. Olha só que o quanto
nós temos de alteração no ciclo energético dessa paciente? E agora nós precisamos entender que a ansiedade, o pânico, vem e consome a energia ancestral, gerando uma alteração definitivamente no elemento água. E isso interfere no elemento fogo, gerando um excesso de calor, gerando um excesso de ansiedade, um excesso de suor, uma paciente mais emotiva. E aí a paciente pode virar e falar assim, nossa, eu durmo muito bem, eu deito e apago, beleza, quantidade de sono ótima, mas e aí eu pergunto, será que a qualidade de sono que vai promover a limpeza energética e emocional está ok também? Aí, como que nós vamos fazer essa avaliação? Nós vamos perguntar para essa paciente da seguinte forma, você acorda cansada? Você acorda e sonha muito, tem muitos sonhos, muitos pesadelos? Você tem ansiedade durante o dia? Você tem sonolência durante o dia? Depois do almoço, você precisa dar aquele cochilinho, né? Tem aquele sono? Você boceja muito durante o dia? Como está a sua concentração e a sua memória? Todos esses fatores nos mostram como está a qualidade do sono. Então essa paciente pode deitar 8 horas da noite, acordar 8 horas da manhã, beleza, 12 horas de sono, mas a qualidade desse sono pode não estar tão boa. E é a qualidade que nos mostra todo o fator de limpeza energética e emocional dessa paciente. Então, se ela acorda cansada, não tem uma boa qualidade, o fígado não está conseguindo fazer a limpeza energética e emocional. Então, aqui, um dos pilares do tratamento dessa paciente já é pensar na melhora da qualidade do sono dela, porque o fígado dela vai precisar limpar as energias e as emoções dela para que ela consiga, né, sobressair sobre esses fatores, para que ela consiga, né, ter essa limpeza e essas emoções não paralisem ela, que ela não fique remoendo essas emoções dia após dia. Faz sentido isso para vocês? Olha, esse é um grande momento de explosão da mente, né, que aconteceu para mim. Quando eu entendi isso, né, as minhas avaliações mudaram, porque eu avaliava o sono e eu perguntava se o paciente dormia bem, e ele falava, durmo. Mas beleza, o que é dormir bem para você? O que é dormir bem para você, né? Aí você entra nesses fatores que avaliam a qualidade do sono para saber se a qualidade desse sono está boa ou não. É igual o intestino. Uma das questões, né? Quando eu atendia no ambulatório, né? Que eu estava fazendo ambulatório, na minha formação em acupuntura, eu sempre chegava para as pessoas e perguntava, como é o intestino? Normal, beleza, normal na ficha, né? E um dia eu me deparei com uma situação, né? Eu perguntei para o paciente, e aí? Como que é o seu intestino? Ele, normal. Aí, ele, normal, faço uma vez por semana. Eu, gente, isso não é normal. Ele é normal, desde que eu nasci é assim. Desde que eu entendo por gente é assim, eu só faço uma vez por semana. Então não é normal. Então, às vezes, o que parece ser normal para o seu paciente não é o normal fisiológico. E quando nós entendemos isso, fica mais fácil, né, de nós tratarmos o nosso paciente. Então esse paciente não tinha um intestino normal, ele tinha uma constipação intestinal. Show? Esse é o grande fator que vai nos levar a ser acupunturistas fora da curva. E é isso que eu quero te ensinar dentro do laboratório de acupuntura na inteligência emocional, que já começa segunda-feira às 8 horas da noite. Você não pode perder esse evento. Vai lá no link da minha bio, faça a sua inscrição e convide todos os seus colegas. Vai ser transformador. Vai ser transformador. Show? E aí, então, precisamos chegar e trabalhar esse paciente. Porque o frio está gerando calor, que está gerando estagnações de energia. Estagnações de energia. Se a energia fica estagnada, a energia Yang consegue circular? Não, deficiência de energia Yang. Então, olha só que interessante, porque esse paciente, então, tem um fator, né, de frio, que gera calor,
que gera estagnações de energia. E se fica estagnado, ele gera, então, uma deficiência de energia, porque a energia não vai conseguir circular. Se ela não circula, ela vai para onde? Para a mente. Ela se acende para a mente. Perfeito? Então aí, nós podemos seguir uma linha terapêutica mais profunda nesse paciente. Por quê? Porque se essa paciente... Vou até trazer a foto da língua dela para a gente fazer uma análise novamente. Eu sou uma paciente de 23 anos. 23 anos. E ela apresenta essa fissura profunda. Que pega da raiz do triplo aquecedor inferior e vem triplo aquecedor médio e chega ali na transição do triplo aquecedor superior. É uma paciente que já tem síndrome do pânico, que já tem um desgaste da essência. Se nós deixarmos, ela vai chegar até a ponta, mostrando uma deficiência da essência. Mostrando a deficiência da essência. E uma paciente jovem, de 23 anos, que tem uma deficiência da essência, que já tem uma emoção que consome essa essência, nós podemos pensar sim em alterações emocionais. Em alterações emocionais. Né? E essas emoções, ela pode ter vindo lá do período gestacional. Lá do momento em que ela ainda estava no ventre da mãe dela. Hoje pesquisas já mostram que as emoções que nós vivenciamos quando ainda estamos no ventre da nossa mãe interferem inclusive no volume, na estrutura física do nosso hipocampo, que está correlacionado com as emoções. Tá? E essas emoções, elas podem reverberar, inclusive, na vida adulta. Tá? Ah, professor, mas eu conversei com a mãe e tal, não teve alteração emocional nenhuma durante a gestação, foi uma gestação planejada, desejada, aconteceu tudo bem. Mas nós temos que entender que nossas emoções interferem diretamente em todo o processo do nosso organismo. E essas emoções, então, elas, mesmo sendo sutis na mãe, mesmo a mãe nem lembrando das principais emoções, essas emoções podem reverberar na criança, gerando uma alteração na vida adulta da criança. Por isso que dentro da linha terapêutica do curso de acupuntura na inteligência emocional, eu recomendo nós começarmos com a dessensibilização gestacional. Porque mesmo se não tiver nenhuma alteração, eu já estou promovendo uma limpeza. Tá? E aí eu vou seguir uma dessensibilização da água para melhorar o frio, a dessensibilização do fogo para melhorar o calor, né? E aqui melhorar o medo, e aqui melhorar a ansiedade, e aí faço a dessensibilização da terra e da madeira, que vão melhorar esse processo de estagnação, de frustração, de preocupação, de irritação, né? É normal, quem tem muita ansiedade, quem tem muito medo, gerar uma irritação, ficar mais nervosa. Ela não queria sentir isso, mas ela acaba sentindo, tá? E mais ainda, né, fazemos a dessensibilização do metal para melhorar a circulação de energia. Tudo isso aqui, ó, vai promover um autoconhecimento e um autocontrole das emoções. Isso aqui vai gerar um processo de inteligência emocional, para que essa paciente possa aprender a lidar com essas emoções. Então, o que essa linha terapêutica vai fazer? Vai limpar essas emoções a ponto de gerar um autoconhecimento e gerar um autocontrole das emoções, promovendo a inteligência emocional. Tá? Se uma pessoa foi abusada na infância, pode causar a situação? Pode. Um abuso, seja ele físico, verbal, uma agressão, pode gerar sim alterações na vida adulta do paciente. É uma cicatriz psíquica que precisa ser dessensibilizada, que precisa ser limpa. Tá? E isso acontece de uma maneira muito abrangente. Tá? Uma aluna até do curso de acupuntura e inteligência emocional me mandou uma mensagem ontem, uma criança de 15 anos de idade que foi abusada na infância, né? Desculpa, ela não foi abusada na infância. Ela foi fruto de uma gestação por um estupro. Tá? Então, olha só
a mãe dela gerou ela com 10 anos de idade. 10 anos, é uma criança. Uma criança gerando uma criança. Então, olha só o quanto isso é abrangente. E essa aluna está fazendo o tratamento dessa paciente, né? Ela tem 15 anos hoje, com gestacional. Ela está reverberando num processo de limpeza. Então nós estamos acompanhando passo a passo desse tratamento, justamente para a gente trazer a melhor qualidade de vida para essa criança. Para ela, na vida adulta dela, ela possa, né, ter um autoconhecimento e um autocontrole dessas emoções, para que tenha uma limpeza de todas essas descargas emocionais, para que ela também gere um processo, né, de perdão, de empatia, de liberar as frustrações, as irritações e as insatisfações. Beleza? Essas dessensibilizações são feitas todas de uma vez só? Não, tá? Nós vamos fazer elas sempre separadas, porque esse é o processo que vai promover a melhora do autoconhecimento, tá? Nossa, começou a reforma bem aqui hoje, né, no prédio. É um barulho só. Mas e aí, né, dentro desse todo o processo, nós podemos ainda, né, em cada um desses elementos, associar dessensibilização do sistema límbico, discernimento e clareza mental. Porque isso aqui vai melhorar o planejamento, a decisão, o discernimento e a clareza mental para essa paciente entender todo o passo a passo da vida dela, né? Das questões emocionais, trazendo racionalização e conscientização das emoções, tá? Então tudo isso aqui, ó, eu vou te ensinar e te mostrar na prática dentro do laboratório de acupuntura na inteligência emocional. Então faça sua inscrição, esse é um evento online e gratuito, eu vou te mostrar isso na teoria e na prática, como acontece, o porquê que acontece e a forma como acontece, e depois ainda vou trazer uma pessoa pra gente agulhar ela durante o evento e eu te mostrar como você vai fazer todo esse processo para melhorar inteligência emocional, clareza mental, discernimento e planejamento. Tá? Então faça a sua inscrição, o link está na minha bio, qualquer dúvida estou sempre à disposição. Qualquer dúvida pode me chamar no direct também. Tem algum caso clínico que você queira que eu discuta, que eu trago aqui a minha visão? Me mande no direct a avaliação e a foto da língua que eu coloco aqui na lista para nós fazermos. Tá? Lembrando que vou tirar foto do quadro, posto no canal do Acupunturista no Telegram, né? Lá eu passo sacadas diárias sobre medicina tradicional chinesa. Amanhã também teremos um podcast Melhores Alunos com uma aluna incrível do curso de Acupuntura na Inteligência Emocional, para vocês entenderem melhor como essa linha terapêutica é capaz de promover uma transformação na vida do profissional e dos pacientes. Então aguardo vocês também amanhã às 8 horas da manhã aqui no Café com Acupuntura. Beleza? Qualquer dúvida estou sempre à disposição. Tenham todos um excelente dia e até amanhã. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau, pessoal.